Olá, bem-vindo a todos ao Ponto do Crochê. Estamos aqui para iniciar mais um vídeo aí no ano de 2020. Então eu vou ensinar para vocês essa clutch, que é uma muito bacana que eu tinha visto num vídeo, né, mais em japonês, e eu quis fazer para vocês porque eu achei ela muito interessante, o fechamento e tudo. E aproveitei o restante da linha que sobrou e fiz essa bolsinha para colocar o celular. Ambas muito fáceis de fazer. Aí eu usei o rabo de rato que eu já ensinei para vocês. E na outra bolsinha eu fiz um fechamento, mas vocês podem estar usando uma outra maneira de colocar uma cordinha aí feita trançado para finalizar aí a bolsa. Então, a clutch. Então, nós vamos fazer o passo a passo delas. Nessa bolsa eu utilizei 29 correntinhas para fazer e aqui eu utilizei 15 correntinhas. Sempre esse ponto é um número par com mais um. Vocês vão entender por quê. Porque nós temos o ponto, ele é par, né? Porque nós vamos fazer um ponto baixo, um ponto alongado, um ponto baixo e vamos fazer os acabamentos das laterais. Então, as dimensões da bolsa, né? Mais ou menos aí 15 por 10 e a outra bolsa a clutch ficou com 20 centímetros de largura por 10 de altura. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e aproveita para curtir o canal. Então, para explicar o ponto, eu vou fazer agora 15 correntinhas. Então, 15 correntinhas seria da bolsinha de celular e 29 correntinhas para vocês fazerem a clutch. Então, eu vou fazer agora 15 correntinhas para explicar somente o ponto para vocês. E depois eu vou explicar a confecção da clutch e aí depois vocês podem fazer a bolsinha porque é igual. O acabamento e tudo, nós vamos fazer da mesma forma. Então, vamos lá, vamos fazer 15 correntinhas. Estou trabalhando aí com barroco. Para subir, eu faço uma correntinha. Na segunda partida da agulha, eu faço o meu primeiro ponto baixo. E aí, eu fiz a minha primeira virada. Vamos trabalhando com ponto baixo até o final dessas correntinhas. Quem estiver fazendo a clutch, faça 29. Estou trabalhando aí com a agulha 3,5. O meu ponto ficar bem apertado, bem ajustado, para dar uma estrutura já na bolsa com o próprio crochê. Então, nós vamos fazendo o ponto bem até o final. Quem estiver começando, é sempre bom contar a cada carreira se não aumentou ou não diminuiu a quantidade de ponto, porque nós temos que ficar com a lateral bem retinha para fazer um acabamento bacana depois. Senão a bolsa fica toda irregular na lateral e não vai ficar bacana. Para subir, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos pular a primeira, que corresponde, né, já a correntinha que a gente fez, e vamos na segunda e vamos começar a trabalhar em ponto baixo essa segunda carreira. Da mesma forma, sem laçada, a gente introduz, puxa a laçada, tira 2. Introduz, puxa a laçada, tira 2. E vamos até o final dessa carreira. Não esquecendo de fazer, em cima daquela correntinha da subida, o nosso pontinho baixo, para manter a quantidade de pontos iguais. Então, vamos aí trabalhando, né? E estamos chegando aí no finalzinho, onde que nós vamos pegar naquela correntinha que a gente fez para subir, que corresponde a um pontinho, sempre pegando as duas alcinhas para não ficar um espaço aí na hora de fazer o ponto. Então, já fiz as minhas duas carreiras iniciais e vou passar agora para a terceira carreira, onde nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. Então, nós vamos virar. Vamos fazer
uma, pulo uma, faço no próximo o meu primeiro ponto baixo. Então, repare, olha, nós vamos ficar com 2 pontos baixos na borda para a gente fazer o acabamento. E vamos trabalhar o nosso pontinho agora, que é o ponto alongado. Então, nós vamos lá embaixo, no pontinho de baixo, e vamos fazer um ponto baixo alongado. Eu já expliquei esse ponto quando a gente faz bolsas de malha, né? Então, eu já expliquei em algum tutorial aí de bolsa de malha, acho que são 2 tutoriais, se eu não me engano, esse ponto. Então, olha, é fácil, é só ter cuidado para não aumentar a quantidade de ponto, porque esse ponto que fica alongado, a gente não pode fazer nada nele, ele fica escondidinho aí embaixo do ponto alongado. Então, vamos até o final e olha, e agora ficou aí 2 para a gente finalizar, para dar o acabamento aí. Por isso que eu falei que tem que ser o número de par mais uma, para a gente poder fazer esse acabamento bilateral, com 2 pontos baixos. Agora, toda a carreira de volta vai ser igual a carreira primeira, né? A segunda carreira. Nós vamos só trabalhar ponto baixo. Então, pulo a primeira e vamos trabalhando ponto baixo. E vamos voltar fazendo ponto alongado, ponto baixo. E assim sucessivamente, até ter o tamanho total, a dimensão total que a gente precisa. Na bolsa clutch, a gente tem que fazer 30 centímetros e na outra bolsinha, que tem 15, né? Nós vamos ter que fazer mais ou menos 20 centímetros, 30 e uns 34 centímetros, para poder fazer a abinha do acabamento ali da bolsinha. Então, mais ou menos 30 centímetros para a clutch e 35, 34 centímetros para a bolsinha de celular. Então, agora eu estou começando já a minha segunda carreira, então nós vamos fazer um ponto, olha, vamos lá embaixo, no ponto embaixo, e vamos colocar o nosso ponto. Então, repare aonde que a gente coloca. A gente vai no ponto da carreira de baixo e coloca o nosso pontinho alongado, fazendo com que o ponto fique sobreposto ao outro, tá? E aí, agora nós vamos trabalhar assim e vamos voltar fazendo ponto baixos na próxima carreira e assim sucessivamente. Então, ó, vou lá embaixo e faço meu ponto alongado. Faço meu pontinho, vou lá embaixo na carreira anterior e faço meu ponto alongado. Tá bom? Espero que vocês tenham visualizado aí direitinho aonde que a gente pega para fazer o ponto alongado. É na carreira de baixo, naquela carreira em que a gente fez só ponto baixo, pegando bem lá embaixo, em cima do pontinho. E aí fica super bacana esse ponto, porque dá esse trançado, fica bem legal e dá uma estruturada na nossa bolsa. Então, aí uma visão, né, para vocês olharem aonde a gente pega, e aí a nossa bolsinha já está tomando aí essa forma. E a gente vai trabalhar até ter a dimensão, olha, que a gente precisa. Então, repare bem aonde que a gente pega para fazer o pontinho. É sempre no pontinho lá de baixo da carreira anterior, tá bom? E agora nós vamos fazer e já volto para explicar para vocês como que nós vamos fazer agora a estrutura, o fechamento da bolsa. Então, agora eu já trabalhei aqui 30 centímetros, né, da minha bolsa, 10 para a bolsa e mais 10 para a aba. Então, na verdade, aqui eu tenho, né, 10 centímetros. E 10 centímetros aqui para a aba. E eu vou fazer aqui mais umas 2 carreirinhas, colocando o nosso fechinho. Então, aqui, olha, eu vou dividir os pontos. Então, eu vou distribuir os nossos pontinhos, eu tenho 29, eu vou tirar 3 aí no meio para colocar a nossa argola aí, né, de metal, e vou trabalhar 13 de cada lado. Então, agora nós vamos fazer normalmente os nossos pontos, só que na confecção dessa carreira, eu já vou deixar fixado a argola. Então, nós vamos fazer da mesma forma, né, que nós estávamos trabalhando.
Essa carreira é o direito, eu vou prender pelo direito. Então, essa carreira aí, sempre que a gente faz o ponto alongado, é o direito da nossa carreira. Nós vamos trabalhar os 13 pontos e vamos começar a fixar a nossa argolinha. Quem tiver uma argola menor ou uma argola diferente, também pode colocar, fazer um outro tipo de fechamento, um botão, pode aí usar a criatividade. Podemos fechar também com um imã, né? Aquele botão imantado. O importante é que a gente tenha um acabamento bem interessante. Então, vou fazer 13 pontos e agora já vou fixar aí a minha argola. Então, eu vou trabalhar com a argola, trabalhar os pontos normalmente, vou trabalhar 3 pontos aí dentro, vou trabalhar normalmente e vou seguindo depois com a argola já na posição. E aí, assim, a gente consegue fixar a nossa argolinha aí. E vou voltar agora trabalhando normalmente os pontos e deixando a argola fixada aí no local. Agora eu vou trabalhar mais 2 carreiras e vou finalizar com o direito. Então, agora eu vou trabalhar esse ponto baixo, vou voltar trabalhando com o meu ponto alongado e vou finalizar a nossa carteira e fazer o arremate agora das laterais. Então, agora nós vamos fazer a união aqui da nossa bolsa. Então, eu vou medir aqui certinho, olha, vou deixar o nosso ponto aqui bem direitinho. E vou fazer a minha costurinha pelo direito mesmo. Então, eu vou entrar aqui. Vou deixar essa alcinha aqui maior para depois eu arrematar ela aqui dentro. E eu vou, olha, de um lado. Do outro. Na próxima carreirinha. Bem juntinho aqui, ó. Eu vou fazendo a minha união, juntando carreira com carreira. Essa maneira de fazer o pontinho assim, indo e voltando, como se fosse uma costurinha, deixa esse acabamento aqui da borda mais delicado. Porque quando a gente faz tipo uma laçadinha, engrossa um pouquinho aqui a lateral. Então, cheguei aqui no final, vou passar aqui pra dentro, né? Reforçar bem aqui, ó, essa abinha aqui da bolsa, porque vai ser o local onde que a gente vai abrir e fechar. E vou agora colocar a nossa linha aqui pra dentro pra fazer o arremate. Vou arrematar aqui, levar pra dentro, fazer a mesma coisa. E vou fazer agora aqui o outro lado. Procurando, olha, deixar bem certinho. Vou arrematar aqui o outro lado e já volto para mostrar a finalização para vocês. Tem várias maneiras de a gente fazer um cordãozinho, que eu quero fazer aqui um cordãozinho
para fazer aqui o fechamento. Então, eu vou trazer aqui o meu cordão aqui pra dentro. Tá vendo? Olha, entrei aqui com o meu cordão e, ó. E fechei. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Então, eu vou botar ele aqui pra dentro, nas minhas duas alcinhas aqui. Coloquei ele aqui pra dentro, ó. Tá aqui. Vou trazer ele aqui na próxima. Ó, e assim, eu fixei aqui, ó, as minhas duas. E aí, cada alcinha dessa aí tem 2 metros, então nós vamos ficar com 1 metro de alça para cada uma dessas perninhas. E agora nós vamos fazer o macramê. Nós vamos passar para um lado, passar por baixo, como eu já expliquei no tutorial anterior. E nós podemos trabalhar isso de várias formas. E nós vamos trabalhar de macramê até o final. E a gente pode também fazer um rabinho de rato, pode fazer várias correntinhas e fazer tipo uma trança. Tem várias formas de a gente fazer isso aí. E essa forma que eu achei também legal para a gente poder agregar um valor aí diferente à nossa bolsa, nossa clutch, né? Então, nós vamos trançando o macramê até finalizar o cordão. Então, no macramê, um vai por cima, o outro vai por baixo. Para facilitar, a gente pode dar um nozinho naquele fio que vai sempre ser colocado por cima. Isso facilita para quem está começando. Então, no primeiro da direita ou da esquerda que vocês escolherem que vai ficar por cima, vocês dão um nozinho. Então, uma hora ele vai ficar por cima de um lado, outra hora ele vai vir por cima do outro lado. E isso facilita esse nozinho aí, pra gente saber sempre quem vai estar por cima. Tá bom? Então, nós vamos fazer até o final. E aí, nós vamos colocar um acabamento aí no final, que pode ser um nozinho, pode ser uma terminação. E eu vou fazer essa terminação colocando um acabamento e uma franjinha, né? Um tassel aí no finalzinho e com um acabamentozinho para dar uma beleza nessa terminação. Quem quiser pode colocar também uma bolinha, um nozinho ou um outro tipo de terminação. Fica aí a critério da criatividade de vocês. Então, agora eu vou amarrar aí a minha franjinha e descer o meu acabamento. E aí, nós já finalizamos. E vamos cortar aí o restinho aí dos pedacinhos de linha que ficaram curtinhos. Então, é super simples de fazer, super legal. E é só a gente fazer esse acabamento. E agora sim, nós vamos cortar. Então, tá aqui a nossa bolsa finalizada, né? Nós podemos botar um celular, que cabe perfeitamente. Vamos passar a nossa cordinha por aqui, passar por dentro da nossa alcinha e fazer o fechamento. Então, tá aqui a nossa bolsa e isso aqui já dá, né, um acabamento aqui na nossa carteirinha. E a outra bolsinha, né, também de celular, essa aqui dá cartão, dá mais alguma coisa que a gente possa colocar. E aqui a nossa bolsinha também fica interessante para colocar o celular. Vou colocar aqui um fechinho, né? Para fechar aqui um imãzinho. E aqui eu fiz com rabo de rato, que eu já ensinei para vocês também. E ficou super legal. E quem quiser pode estar fazendo as duas opções ou uma opção. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, não esqueça de deixar seu like e de recomendar o nosso canal para mais
pessoas, tá? Até o próximo vídeo.